Mas para dar início ao nosso culto desta manhã, culto de Páscoa, eu convido a você que feche os seus olhos e façamos uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã. Eu te louvo, Senhor, porque de uma maneira muito especial, Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, para te louvar, para te engrandecer, entronizar o Teu santo nome. Ó Deus, pela grande libertação que o Senhor trouxe para nós ao se entregar como cordeiro para o sacrifício. Ó Deus, pagando um preço tão alto, um preço de sangue para a nossa libertação. Por isso, ó Pai, esta manhã somos gratos, ó Deus, pelo que o Senhor trouxe até nós, através do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso mediador. E assim, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar, ó Deus, para entoar todo louvor e agradecimento somente a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Mas antes de começarmos a palavra, meus irmãos, eu gostaria de trazer à nossa memória algo que é muito especial, que são as 7 mensagens da cruz. As últimas palavras que o nosso Senhor pronunciou quando estava crucificado. Lá em Lucas 23, 34, as suas primeiras palavras foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo estando pregado, percebendo ali de cima o que estava acontecendo, os seus carrascos, todas aquelas pessoas que estavam compartilhando com ele aquele momento de sofrimento, ele então lança esta palavra de perdão. E lá em Lucas 23, 43, após dizer estas palavras de perdão, o Senhor então lança uma palavra de salvação, quando ele nos diz: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Referindo essas palavras ao ladrão, que ali, reconhecendo a majestade do nosso Senhor, ele diz: Pai, lembra-te de mim. E o Senhor lança essa palavra de salvação. E logo após, o Senhor também lá em João 19, 26 e 27, ele lança uma palavra de afeição com todo aquele povo. Ele vira para sua mãe, vendo o sofrimento dela, e para não deixá-la sozinha, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, apontando para o seu discípulo João. E então ele vira para o seu discípulo e diz: filho, eis aí a tua mãe. Não desamparando ela, mas deixando aos cuidados do discípulo amado. E assim, no percorrer do seu sofrimento, lá em Marcos 15, 34, o Senhor então pronuncia algumas palavras de angústia, e ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sentindo essas palavras de angústia, o Senhor então lança outra palavra, a 5ª palavra, uma palavra de sofrimento, que está em João 19, 28. Depois de toda aquela agonia que ele já vinha sofrendo, ele diz: tenham sede. E então, em vez de lhe oferecer água, eles lhe dão vinagre, algo amargo para beber. Mas então, após algumas horas já de sofrimento, João 19, 30, então lança a palavra de vitória, quando o Senhor diz: está consumado, está pago. E a última palavra que ele lança é uma palavra de contentamento, escrita em Lucas 23, 46. Então, quando ele, já não suportando mais, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas são as 7 palavras que o nosso Senhor expressou naquela cruz. Mas antes de proclamar todas estas palavras, nós precisamos voltar e relembrar até chegar este momento. E eu queria ler com você, que está lá em Levítico 23, 4 e 5, que diz assim: são essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão. Deus aqui dando a ordem do que eles tinham que fazer, o povo de Israel. No meu tempo determinado, no 1º mês, ao 14 do mês,
no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E então lá em Êxodo 12, de 1 a 14, o Senhor dá as instruções da Páscoa. Aqui, antes de sair do Egito, o Senhor diz a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem com toda a congregação de Israel, dizendo: no dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 4, então, do capítulo 12 de Êxodo. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado nas mãos. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. E ainda, o versículo 21 até o 30, que diz assim, do mesmo capítulo 12 de Êxodo: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Depois dos 2 primeiros capítulos da Bíblia, que estão em Gênesis, o palco da história se escureceu de modo muito sinistro, como em um teatro. Já haviam passado o ato da criação, já havia passado o ato da queda. E antes de abrirmos então as cortinas para o 3º ato, que é o ato da redenção, e antes mesmo de abrirmos este ato, precisamos de lembrar que um dos resultados da queda, que é o pecado, foi a inimizade. A guerra entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Porque a vida desintegrada dos primeiros pais, ela se espalha para a geração seguinte.
brotando de forma de violência entre irmãos. Caim mata Abel e revela a batalha, então, que agora é existente entre fé e a descrença, entre a incredulidade. Muitos anos depois, Lameque, um homem abusivo e violento, ele gera herdeiros de Adão. Seus filhos, Jabal, que é o pai dos boiadeiros, e Jubal, pai dos músicos, e Tubal-Caim, o pai dos metalúrgicos. Eles distorcem o mandado cultural deixado por Deus e contribuem para uma cultura, agora fora do esquadro divino. Porque as suas motivações, tanto de Jabal, de Jubal e Tubal-Caim, eram egoístas e não voltadas para Deus. Chega então um período de Noé. E o diagnóstico que Deus dá deste período, e o que ele diz é que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Gênesis 6:5. A terra então é castigada com o dilúvio. Mas o castigo, ele traz consigo sementes de redenção, porque Noé e sua família é poupada, e a esperança então agora há de um futuro diferente. Ao longo então do restante de Gênesis, a inimizade ela se desenrola. Prostituição nas ruas, competição entre mulheres por um amante, um garoto mimado e mentiroso, totalmente mimado e guardado pela mãe, ele dá um golpe no filho favorito do pai. Gêmeos do mesmo ventre, mas que estão em lados totalmente opostos em seus relacionamentos com Deus. Quando o livro termina, heróis nem sequer parecem ser dignos de ser chamados de heróis. Mas em momento algum, Deus se desviou de seus propósitos redentores. E então no fim do livro, a família de Jacó, ela é conduzida para o Egito, de onde Deus faria redundar todo o bem que estava sendo deixado como mal na vida de José. O Senhor vai pegar tudo aquilo que era mal e vai trazer como bem sobre aquele povo na terra do Egito. O Egito, então, ela foi uma incubadora para transformar Israel em uma grande nação. Mas é interessante porque os problemas começam a surgir. O faraó que conhecia José morre. E outro que não conhecia agora começa a aplicar amargor e servidão. Servidão tão cruel que se tornam propriedades de Faraó, que aplica até um infanticídio em massa para impedir que aquela nação cresça. Veja o desenrolar do livro de Gênesis. Mas Deus, ouvindo o seu gemido, lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo 2:24. Mas o povo, em contrapartida, já o tinha esquecido. Tanto que Moisés, no encontro na sarça ardente, pergunta para o Senhor: qual é o seu nome? E Deus responde: eu sou o que sou. E Moisés é enviado para lembrar o povo que ele era o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O povo já tinha se esquecido do seu Deus. Êxodo 3, de 13 a 15. Mas agora, conhecendo Yahvé, o Deus que é, Moisés volta ao Egito para apresentar tanto a Israel quanto para Faraó que ele é o Deus que é, em contraste com os deuses egípcios que não são. E começa então o desenrolar rumo à libertação.
E então, através da praga, através de cada praga enviada ao Egito, o Senhor, ele destrona todos os deuses que representam aquela nação. Sendo que a 10ª praga, ela é o nocaute final de Deus. Êxodo 11 e 12. Onde Yahvé executa juízo sobre todos os deuses do Egito. O Deus que concentra a sua justiça no faraó, dizimando o que era divinizado. E ele não apenas devasta o seu reino, mas ele acaba com a sua dinastia quando ele mata o seu primogênito, que também era considerado divino. Mesmo de saírem do Egito, o Senhor os ensina e os ordena a celebrar a Páscoa. Todos esses acontecimentos até aqui, eles são o pano de fundo para essa celebração. Deus, ele revelou a base da aliança com o seu povo. E essa aliança era através de sangue. E mostrou que a salvação viria por meio da morte. A Páscoa, ela representava uma verdade dolorosa. O livramento da escravidão, do pecado, teria um alto preço. Mas ao mesmo tempo, traria paz. A liberdade traria uma nova vida e traria também um novo status para aquela nação. Isso nos leva a compreender quando Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:11, porque nós até agora que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a Páscoa ela foi celebrada pela primeira vez na saída de Israel do Egito. De maneira que enquanto Israel celebrava a Páscoa no Egito, no limiar da libertação, Deus estava envolvendo o seu povo numa história ainda maior. Numa história completa de redenção, onde ele não havia abandonado o seu povo. Dias antes ele havia lembrado o povo de quem ele era, o Eu Sou, destruindo cada deus dos egípcios. Mas neste momento não era para Israel ser apenas um espectador imparcial. Porque a Páscoa, ela significa vida ou morte. E se confiassem em seu Deus, eles viveriam pelo sangue do Cordeiro. E então, sob a liderança de Moisés, Israel responde com fé ativa a Yahvé e o aceitou como Deus, que se manifestava em todos os sentidos, visão, audição, paladar. E isso nós perceberemos porque os elementos da refeição mostrariam a Israel quem ele era aos olhos de Deus. Vejam só. As ervas amargas lembrariam a sua própria história de escravidão. Durante séculos, sendo maltratados cruelmente pelo Egito. Os pães asmos contariam outra história sobre um povo, um novo começo, uma nova vida radicalmente mudada. E o cordeiro imolado, que era o elemento central daquela refeição, era o substituto de um povo inteiro agora. O seu sangue daria testemunho do amor de Deus pelo povo do seu coração. Israel não havia sido esquecido no Egito, assim como nós não somos esquecidos hoje. Deus tinha ouvido o seu clamor e o atendera, mas o povo continuamente desobedecia ao Senhor e preferia outros ídolos. Mas o profeta Oséias, no capítulo 14, 1 e 2, apesar de toda essa desobediência de Israel com o seu Deus, Oséias apresenta o caráter de Yahvé. Veja o que ele diz. Volta, ó Israel, para o seu Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados você está caído.
Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Percebem o caráter fiel do nosso Deus na aliança? Apesar de sermos desobedientes, nós estamos vendo toda a trajetória de Israel, começando lá em Adão e sua queda. Vemos aqui que foram libertos no Egito, mesmo assim continuaram desobedientes, rebeldes. Isso vai cair até o seu cativeiro, mas o Senhor vai amando o seu povo, o Senhor vai livrando o seu povo. De maneira então que quando nós chegamos no primeiro século, agora a escolha dos animais para o sacrifício não é mais feita pelos líderes da família, de cada família, mas é feita através dos sacerdotes que ministravam no templo de Herodes. Eles deviam, para a comemoração da Páscoa, examinar cada animal que era trago por cada família. E a partir daí nós já vemos a corrupção, porque os sacerdotes, eles punham defeito nos animais tragos, para que aquelas famílias comprassem os seus próprios cordeiros. Mas ao celebrarem os ritos da Páscoa, em certo momento, como nós lemos aqui em Gênesis, o filho mais novo perguntaria para o pai: pai, que rito é este? Então o pai, já no primeiro século, ele vinha narrando a triste história de escravidão de Israel e o livramento deles do Egito. E por fim, após beberem a última taça de vinho na comemoração, entoavam um cântico que começava com as palavras: tuas obras, todas as tuas obras te louvarão, Yahvé, nosso Deus. E eles concluíam esse cântico dizendo: de geração em geração, tu és Deus. Não temos outro rei, redentor ou salvador além de ti. Desta forma, no primeiro século, as celebrações da Páscoa eram observadas em público agora, de maneira corporativa, numa cerimônia solene, presidida pelo sumo sacerdote no pátio do templo. Veja toda a preparação em andamento. Então Jesus, no primeiro século, ele celebra a Páscoa como foi ensinada para a sua geração. Mas Jesus, ele fez mais do que celebrar a Páscoa, ele a encarnou. E João Batista havia apresentado Jesus com palavras emprestadas da própria Páscoa. Veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Imagino que João Batista não tinha noção do que era o impacto dessas palavras que ele estava dizendo. Mas de acordo com os requisitos de Êxodo 12:5, a Páscoa então exigia um cordeiro sem defeito. E essa questão foi a primeira que Jesus precisava tratar para reivindicar o seu direito, o seu título de Cordeiro de Deus. As primeiras provas então foram públicas, realizadas pelos fariseus e saduceus. E conforme podemos observá-la em Marcos 11:27 em diante, no mesmo dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele foi colocado em exibição pública no pátio do templo pelos sacerdotes, mestres da lei e os anciãos, que interrogavam quanto à sua autoridade para realizar milagres. Mas Jesus desmascara a malícia por trás do questionamento daqueles líderes. Em seguida, então, os fariseus e herodianos, eles procuram pegá-lo com uma pergunta ardilosa a respeito de impostos e lealdade a César, lá em Marcos 12:13. Mas novamente Jesus os surpreende com uma resposta maravilhosa. Ele diz: olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assim não puderam pegá-lo. Na sequência, então, juntam os saduceus, que o testaram com uma situação hipotética, com o assunto sobre ressurreição, Marcos 12:18. Mas eles não conseguiram apanhá-lo em contradição alguma.
Depois então dos exames públicos, vieram os exames mais formais nos tribunais. Veja, o cordeiro estava sendo examinado, se ele era perfeito. Chegando então nos tribunais formais, Jesus é analisado por Anás, João 18:13, sogro de Caifás, que interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, mas não conseguiu acusá-lo de nada específico. João 18:23. Então Anás encaminha ele para Caifás, Mateus 26:57, que concluiu que Jesus havia cometido blasfêmia. Mateus 26:65. Um veredito totalmente precipitado, pois nenhum dos testemunhos contra ele foi válido segundo os padrões da lei. Mateus 26:60. Jesus então passa pela avaliação pública. O cordeiro é considerado perfeito. Jesus passa pela avaliação dos tribunais formais. Jesus é considerado o cordeiro perfeito. Jesus agora ele vem para o julgamento que é transferido para o tribunal de Pilatos. O governador romano que o declarou inocente, dizendo: eu não acho nele crime algum, João 18:38. Mas ele, conhecendo as consequências e intrigas políticas e os atos de crueldade, mesmo ficando totalmente perturbado com o processo, ele lava as suas mãos. E mesmo declarando Jesus inocente, o entrega para ser crucificado. E desse modo, Pilatos serve ao Evangelho, a toda a causa do Evangelho que já vinha sendo pregado desde Adão e Eva. A semente da mulher e a semente do homem, a semente da serpente, onde a semente da mulher pisará na cabeça da semente da serpente. Jesus passa pelo terceiro tribunal e é considerado inocente, perfeito. Porém, restava a última avaliação. E a última inspeção não seria realizada por um tribunal humano, mas na corte celestial, tendo Deus como juiz. Sem advogado de defesa, ele teria que se pronunciar em favor de si mesmo. O tribunal então se enche de um drama intenso. De repente o acusado já está na cruz, pregado nas traves de madeira, às 9 horas da manhã. Exatamente o horário em que o cordeiro para o povo era preso na estaca. Todos os seus acusadores, convencidos de que o tinha vencido, partem então para a zombaria com a intenção de ridicularizar. Os seus executores atormentam com citações do Salmo 22, que é um salmo messiânico, com o objetivo de provar que ele não era o Messias, não sendo capaz de salvar a si mesmo e nem os outros que estavam ali ao seu lado. Jesus observou as palavras de zombaria, absorveu as palavras de zombaria em sua alma, enquanto sentia no seu corpo a agonia dos açoites, dos pregos e da coroa de espinhos. O cordeiro estava sendo abatido. Qualquer movimento era torturante. Quando por fim conseguiu proferir algumas palavras ofegantes, usando o salmo usado contra ele, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A ironia suprema era que, para validar a sua afirmação de ser o Messias, ele não podia descer da cruz. Antes devia suportar a ira concentrada de Deus em lugar do seu povo. O veredito final foi pronunciado. O Deus da criação declarou como um transtorno cósmico. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, um terremoto sucumbiu o solo e despedaçou as rochas, e a ressurreição dos mortos escancarou as sepulturas. Mateus 27, de 51 a 53. O centurião e os guardas acrescentaram então um ponto de exclamação, dizendo: verdadeiramente este era Filho de Deus.
Não restou dúvidas que Cristo era um cordeiro sem defeito. E como diz o profeta Isaías em 53:7, diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas faltava saber como o sacrifício desse cordeiro salvaria o seu povo. O sangue colocado lá nas ombreiras e vergas das portas, na cidade de Gósen, no Egito, tantos anos antes já havia antevisto este momento. Pois o sangue que cobriu o povo, lá, com as asas de proteção divina, foi o ensaio dessa grande expiação. O sangue de Cristo, do Cordeiro, que aplacou a ira justa de Deus de uma vez por todas, e sendo o verdadeiro e o último Cordeiro a ser crucificado pelos nossos pecados. Ele ressurge dos mortos, vencendo a morte completamente. Que é isso que nós comemoramos hoje, a ressurreição de nosso Senhor, o Cristo. Toda essa agonia para vencer a morte e nos trazer a salvação. Desde o princípio, desde Gênesis, a intenção de Deus era que a festa da Páscoa fosse uma moldura completa da redenção, desde a saída do Egito até agora, nessa morte de cruz. E o que eu queria compartilhar com você, então, é qual o sentido da Páscoa? Primeiro, o pecado. A primeira lição diz respeito ao pecado. A Páscoa revelou o pecado como algo que vai muito mais além de erros pessoais ou fracassos morais e mostrou então o seu poder de escravizar. Nos dias de hoje, o pecado continua como o senhor de chicote nas mãos. Ele aprisiona corações, ele aprisiona mentes, padrões éticos e vidas e os controlam com crueldade. Muitos de nós temos consciências de pecado, violações de leis específicas de Deus que mancham as nossas vidas. Nós cobiçamos, nós invejamos, nós inventamos desculpas para as luxúrias e imoralidades. A Páscoa mostrava a Israel e mostra a nós hoje que o pecado escraviza e que a escravidão tem um alto preço. A libertação só é possível por meio da morte e a morte do Cordeiro, mas também é necessário que façamos morrer os deuses aos quais o nosso coração se curva no lugar do Deus verdadeiro. A Páscoa também nos ensina sobre a graça, que é a grande lição da redenção. A Páscoa, ela proporciona um antigosto da graça como força motriz para a salvação. Ela mostrava que a redenção se baseia na substituição de outrem. Israel não contribuiu em nada para a sua libertação. Ela foi salva somente porque Deus se lembrou da sua aliança. A graça foi a força que operou no passado e é a dinâmica operativa para quem crê em Cristo hoje. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Páscoa também nos ensina sobre a expiação, que significa literalmente cobrir com sangue, e retrata Deus cobrindo o seu povo ternamente com as suas asas, como a galinha cobre os seus pintinhos. A Páscoa não era uma cerimônia primitiva, sanguinária, muito pelo contrário. Ela apresenta um Deus amoroso que lidou de modo pessoal com as suas consequências bastante reais de nossa culpa e aceitou cordeiros no lugar de homens e enviando o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar, para nos tirar de uma posição de inimigos de Deus
para nos colocar agora como amigos de Deus. A Páscoa nos ensina também sobre justificação. Justificação pela fé. As Escrituras deixam claro que o amor de Deus é a causa geradora da nossa redenção. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho. E a morte do Cordeiro é então o ponto de origem. E pela graça nós desfrutamos da paz com Deus, em vez de culpa e medo. E essa graça então nos capacita para viver em santidade e produz em nós o desejo e a alegria da adoração ao nosso Senhor. A Páscoa também nos ensina de liberdade, porque ela antevê a transformação jubilosa da vida pelo Evangelho de Cristo. Porque é no sangue do Cordeiro que nós encontramos liberdade. Não se trata apenas de uma liberdade do pecado, mas também de uma liberdade para uma nova vida, um novo status, agora de escravos para livres. A cada celebração da Páscoa, como nós estamos fazendo hoje, Israel devia se lembrar de que a sua existência como povo de Deus havia começado com um poderoso livramento da escravidão totalmente realizado por Yahvé. A redenção ela proporciona a liberdade do pecado, da culpa e da vergonha. Esses três são um tripé que trama para nos privar de alegria e paz. A Páscoa também nos ensina sobre filiação. O Evangelho da Páscoa nos mostra que viveremos a nova vida como filhos de Deus. Muitos anos depois, Jesus explicou o Êxodo nas palavras do profeta Oséias. Veja o que ele diz. Oséias 11:1: do Egito chamei o meu filho. Esta é uma identidade jubilosa de todos os que creem em Cristo Jesus. Porque, meu querido, sem entender a ideia de filiação, é impossível entendermos a ideia de libertação radical, a redenção. Nesse caso, a pessoa prefere voltar para o Egito e comer de suas cebolas, melões e alhos, porque é um ambiente que ela conhece. Se ela não se entender essa questão de que agora ela é filha de Deus. E é exatamente isso que nos leva à nossa conclusão. Porque foi isso que aconteceu com Israel. O povo saiu do Egito, mas logo olhou para trás e quis voltar para a terra da servidão e as suas sepulturas. Números 11:5 e Êxodo 14 nos diz isso. Porque para eles o que era conhecido, mesmo que fosse cruel, era mais confortável. O desconhecido, a sua nova liberdade, era assustadora. Eles haviam sido libertados, mas ainda não estavam livres. Essa é a diferença de apenas crermos em Deus e conhecermos também ao nosso Deus. Nós não podemos apenas crer, nós temos que buscar conhecer o nosso Senhor, o Deus Yahvé, a Jesus Cristo, o nosso Cordeiro perfeito. O fato é que é difícil aceitar o novo status quando se sabe que ele é imerecido. Nós não merecemos tudo isso. Somos muito mais confiantes quando estamos diante daquilo que conhecemos e dominamos. Avaliamos os outros e a nós mesmos de acordo com o total daquilo que nós achamos que merecemos. De maneira que a constatação do filho pródigo começa a se tornar uma realidade para nós, quando o filho pródigo diz ao pai: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, a mudança de condição de escravo para filho exige uma transformação radical que desafia a lógica. Percebe, meus irmãos? Desde a queda,
até a ressurreição de Cristo. Isso vai totalmente contra a nossa lógica humana. De um Deus que não tinha nenhuma obrigação de nos amar, de fazer uma aliança conosco. Mas Ele faz essa aliança e cumpre a sua promessa. Ele é fiel. É por isso que às vezes a gente acha que Deus vai contra tudo e contra todos, e a gente não aceita o que Ele tem para nós, porque somos desobedientes. Mas é isso que traz a importância de entendermos, de agora sermos filhos de Deus. Eis aqui o que eu quero te desafiar esta manhã. Nesta manhã de Páscoa. É preciso mais que uma nova atitude. Exige a morte de velhos hábitos e o nascimento de uma vida inteiramente nova em Cristo. E esta nova vida só conseguimos através da morte do Cordeiro Pascal de Deus, Cristo Jesus, que ressuscitou e hoje vive e hoje Ele reina. Essa é a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, uma palavra cheia de amor, ó Deus, cheia de fidelidade. Ó Deus, mostrando um Deus que jamais muda, que nunca mudou nos seus planos, nos seus propósitos de redenção para nós. Deus, e esta manhã, Pai, que estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, que isso seja uma lembrança eterna nas nossas vidas. Que não venhamos esquecer isso jamais, que não seja apenas um ato nessa comemoração de Páscoa, mas que seja sempre, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Senhor ter se dado como Cordeiro de Deus, como Cordeiro sem pecado, sem mácula nenhuma, sem defeito, e passou por todo esse sofrimento por cada um de nós, por amor, para nos dar a salvação. Senhor, a única forma, Senhor, que nós temos de fazer é nos entregar totalmente a Ti, render somente a Ti. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, e faça renascer em seu coração o amor de Deus e a paz, em nome de Jesus. Amém.